E o assunto por aqui agora é falar a respeito de carne bovina, falar do mercado da pecuária de corte brasileira e esse momento muito interessante que tem sido visto para a cadeia produtiva em relação às exportações. Ele foi aberto principalmente depois que a China começou a demandar muito mais carnes, importar muito mais carnes, e o Brasil tem conseguido colocar maior quantidade de produtos no mercado. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Maurício Nogueira, pela internet, ele que é da Atenagro e também é o responsável pelo Rally da Pecuária. Maurício Nogueira, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi. Bom, e a questão que nós vamos colocar primeiro é uma avaliação sua desse momento da pecuária de corte brasileira, como é que ela tem sido vista depois dessa demanda maior pelos chineses. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estar aí com vocês. Bom, o cenário de 2019, a gente já vinha trabalhando desde o começo do ano, que a gente teria uma demanda maior do que a oferta, né? Então, teria um cenário de preços favoráveis. A gente acreditava na exportação mais ou menos no nível que ela vai fechar o ano. A gente, na verdade, até acreditava num volume um pouquinho maior exportado ao longo do ano para todos os países. O que acarretaria uma queda no consumo interno pelo preço mais alto e por falta de disponibilidade, né? O que aconteceu com o mercado é que a gente teve uma concentração de toda uma euforia, uma expectativa muito grande a partir de outubro. Então, se você olhar, em setembro caiu as exportações, né? Até teve uma frustração de expectativa. Durante o mês de setembro, a China habilitou 17 plantas, então a gente tinha 15 plantas exportadas, né? Ela habilitou mais 17, nós fomos para 32 e depois habilitou mais 5, então temos 37 plantas exportando com previsão até de habilitar mais. Esses frigoríficos, né, para atender uma demanda, uma expectativa muito grande, saíram competindo no mercado por um animal específico, que é um animal ali na faixa de até 30 meses, e isso gerou um aumento muito forte nos preços do mercado, né? Então, a gente tem os fundamentos dentro do que já era previsto e uma expectativa muito grande elevando os preços aí para patamares que nem as mais otimistas das projeções previram para esse ano, né? Então, nós estamos trabalhando aí em faixa de preço bem melhor do que a gente estimava nos melhores cenários. Maurício, toda vez que nós falamos de preço, eu sempre penso da seguinte maneira e falo com meus colegas aqui no canal do Boi. É importante o produtor rural ele saber, né, quanto que ele está gastando, né, quanto que é o custo de produção por arroba e por quanto que ele vai vender, que é a margem que é o fator principal. Neste momento que nós temos arroba com valores não esperados ou não vistos até então, pecuarista tem conseguido aproveitar, tem um grande número de pecuaristas aproveitando essa situação, porque nós estamos saindo de entre safra. Então a nossa disposição de animais também é baixa. Tá certo esse pensamento, Maurício? Tá certo, Fabiano. Inclusive é por isso que a arroba sobe, né? Então, quando a gente tem um cenário desse, a gente precisa entender uma coisa. Quem está usufruindo desse cenário? Quem tem boi para vender, quem tem bezerro para vender, quem tem garrote para vender, quem tem animais para vender nesse momento. Geralmente, os preços sobem porque a oferta é baixa. Então, é uma combinação de fatores, oferta e demanda. Nesse caso, né, o que aconteceu em outubro tem o timing também, né? Quem estava pronto naquele período, né, ou até agora, né? Vem de outubro, novembro, e começo de dezembro também está dessa forma. Então, quem tem boi para vender é quem vai usufruir disso. Então, volta num raciocínio que você falou. O que é importante para o pecuarista? Ele tem uma dimensão do sistema de produção dele, planejar muito bem os custos, né, e ter um projeto. Né? Ele tem que ter boi para vender sempre. Então, se o preço está ruim, se o preço está bom, ele tem que estar no mercado. E isso você só consegue administrando muito bem a propriedade, fazendo um planejamento, executando esse plano, né? Então, seja preço ruim ou seja preço bom, quem sai melhor sempre é aquele pecuarista preparado para as duas situações. Nesse momento, infelizmente, muita gente está vendo um preço nessa altura e não vai usufruir porque não tem o que vender. Tá certo, Maurício. Bom, é impossível
né, ter rentabilidade se não estiver produzindo. Maurício, agora vamos fazer aqui um exercício, né? Nós estamos a China, nesse momento, com essa demanda muito forte por carnes. O mercado chinês tem uma demanda muito elevada. O governo da China tenta, provavelmente, acalmar os ânimos internos. Imagino que isso deve estar acontecendo lá. Nessa última madrugada, nós tivemos o governo da China informando que no Ano Novo Lunar Chinês, né, que acontece lá no final de janeiro, já vai estar restabelecido o fornecimento de carne suína e que eles esperam, né, regularizar a situação toda no ano de 2020. Será que isso é possível depois de uma situação como essa, com o rebanho de suínos na China, ou realmente é uma maneira de acalmar a população, Maurício, no seu entendimento? Eu acredito que não, Fabiano, não é possível, né, para 2020, e entre os analistas, eu sou daqueles que acredita numa recuperação muito rápida da China. Então tem muita gente acreditando que a recuperação vai ser mais lenta, eu estou entre aqueles que acreditam que a recuperação vai ser rápida, né? Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito que a parcela de suínos, a grande parcela de suínos abatidos são aqueles de indicadores produtivos mais baixos. Eu acredito que a suinocultura mudou de mão e a gente vai ter uma suinocultura muito mais desenvolvida, muito mais eficiente na China. Mesmo assim, é impossível prever uma recuperação, dado o grau de estrago que a peste suína fez, e lembra que não acabou ainda o problema, não está sob controle ainda, né? É impossível você prever que essa recuperação ocorra em 2, 3 anos. Provavelmente nós vamos falar aí de 3 a 5 anos, mais para 5 até do que para 3, e ainda nós temos que ir avaliando. Se o problema não parar, né, nós vamos ter que recalcular isso aí. Então, duvido que eles tenham condição de resolver o problema de abastecimento no curto prazo. O que vai acontecer, Fabiano, e a gente tem que considerar isso nas análises, é que eles estão puxando carne de todo lado do mundo, né, do Brasil, de outros países, estão puxando carne suína, carne bovina, carne de frango, peixes, tudo que eles puderem estão colocando para dentro, justamente para atender uma demanda da virada de ano chinês. Então, logo depois que passar esse período, provavelmente as compras da China vão se reduzir um pouco e vai dar essa sensação de abastecimento, também não deixa de ser uma forma de pressionar os mercados. Então, o chinês sabe trabalhar muito bem essas informações e eles fazem isso com muita competência. É um comerciante milenar, né? Maurício, falando aqui da pecuária brasileira, nós temos ali uma situação que é uma abertura, uma janela muito boa de oportunidade de negócios. Muita gente diz que os valores internos para a arroba do boi, se eles recuarem, vão recuar muito pouco. Quero saber seu entendimento sobre isso. Mas um aspecto importante, principalmente na pecuária de corte, aquilo que se precisa para produzir também subiu de preço internamente. O boi magro subiu de preço, o milho já vinha numa alta, né? O milho nós não tivemos, o milho é um produto muito bom para exportar, né? Quem tem milho, vende milho, né? É uma situação que nós temos aqui no Brasil. Como é que você enxerga esse cenário agora para o começo de 2020 em relação aos custos de produção da pecuária brasileira? Eu sei que o rally vai andar pelo Brasil, mas como que você enxerga esses custos da pecuária brasileira? Serão mais altos mesmo? Bom, Fabiano, primeiro, eu acredito sim que os preços tenham mudado de patamar. A gente já desenhava um ano muito bom para 2020, para 2021 também. A gente acha que os preços vão estar em alta. Provavelmente isso se estende para outros anos, dada a conjuntura. Se não acontecer nada interno aí, fora de análise de fundamentos de oferta e demanda, a gente tem 3 anos bons no mínimo pela frente, né? Acredito que essa alta que aconteceu agora tenha jogado sim o patamar de preço para cima do que a gente esperava, então nós vamos, mesmo que os preços recuem, vão recuar para preços mais altos do que a gente estava trabalhando, né? Claro que são cenários, isso muda de acordo com a economia, né? Com relação a custos, com certeza nós vamos trabalhar com custos mais altos, nós estamos falando um dólar bem acima do que a gente esperava, outros mercados que também se movimentam, então tem um risco aí do atraso da segunda safra de milho, então nós vamos trabalhar com custos mais altos lá na frente. Agora, precisa lembrar uma coisa, Fabiano, o mercado de commodity, ele funciona dessa forma, toda vez que as margens se espremem, que é o que a gente vem vendo aí na pecuária ao longo dos últimos anos,
a gente melhora a nossa eficiência produtiva. Os produtores da ponta saem na frente e começam a ofertar dentro daquelas condições. O mercado tende a se ajustar aos melhores, aos mais eficientes. Então, não adianta a gente esperar que os preços voltem a corrigir custos de produção. O que acontece é que a produção compensa essa queda na margem. A gente aumenta a escala e, consequentemente, ao longo dos anos, a gente diminui preço. Eu estou falando em perspectiva histórica. Nós estamos, de novo, falando aí em 3 anos bons, no mínimo, né? Mas no longo prazo a gente pode esperar aí uma expectativa de preços reais em queda, que é o que vem ocorrendo aí ao longo das últimas décadas. Maurício, para encerrar, o que você diria para o pecuarista brasileiro em relação a quem vai conseguir se sair melhor neste momento, nessa janela aberta pela China, né, e que abriu possibilidades para a indústria, abriu possibilidades para o pecuarista e também para os fornecedores de insumo. Quem consegue aproveitar melhor este momento, Maurício? Bom, de novo, né, Fabiano, eu acho que vale reforçar sim, né, quem vai aproveitar esse momento é quem tem boi para vender, animais para vender, em geral. Quem tem esses animais para vender em geral tomou essa decisão quando o cenário não era favorável. Então, quem vai ganhar sempre com a produção de qualquer negócio, qualquer commodity, é quem segue um plano com competência, com administração, né? Então, nesse momento, a gente está vendo muita gente analisando o comportamento de mercado com o fígado e não com a cabeça. Então, o mercado é assim porque tem que ser, porque vai ser para sempre. Precisa ter cuidado com isso. A gente tem que analisar com critérios técnicos, com critérios embasados, né? Então, o produtor que usa a informação a favor dele, da fazenda dele, e toma decisões acertadas dentro do negócio que ele se propôs a fazer, é quem vai colher os melhores resultados, seja no momento de alta, né, que é o que nós estamos vivendo, seja no momento de baixa, é aquele também que vai aguentar por mais tempo, né, sem entrar num desconforto financeiro. Então, é um momento para o produtor raciocinar, para o produtor refletir e lembrar que plano e execução é fundamental para você ganhar dinheiro nesses momentos, né, para você trazer rentabilidade para dentro da propriedade. Tá certo, Maurício. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Canal do Boi. Muito obrigado, Fabiano. É sempre um prazer estar aí com vocês.